Canal 26, o canal da gente. Muito bem, é final de semana e mais uma vez o nosso quadro Entrevista da Semana, sempre trazendo alguém com histórias, pessoas importantes na nossa sociedade, pessoas que fazem histórias, pessoas que não fazem histórias, mas que chamam as nossas atenções. E eu gostaria hoje de apresentar o Dr. Uriel Moreira. Ele é, assim como eu, mineiro, né, na nossa terrinha de Minas Gerais, e vem aqui falar um pouco da sua vida e como aqui chegou, como aqui se estabeleceu com um dos mais respeitados advogados da região norte do estado do Espírito Santo. Uriel, muito obrigado pela vinda do senhor ao nosso programa. Obrigado você pelo convite que me fez. Uriel, como é que foi o começo de vida do senhor? Da onde o senhor veio de Minas Gerais? Eu nasci em Manhumirim, mas me criei em Mantena. Eu fui para Mantena com 7 anos de idade. Nasceu numa terra fria e foi parar numa terra quente. Exatamente. Né? Eu mudei para Mantena quando eu tinha 7 anos de idade e saí de Mantena aos 54 anos de idade. Quer dizer, o senhor é mais mantenense do que... Eu sou mantenense. Não tem jeito. Eu sou mantenense e mateense. Certo. Porque eu sou capixaba também. Eu sou mineiro porque nasci e sou capixaba por adoção. Eu tenho um título de cidadão mateense dado pela Câmara Municipal de São Mateus e tenho um título de cidadão capixaba dado pela Assembleia Capixaba. Tá certo. E outra coisa, como é que foi a sua formação? Como é que chegou à situação de ser hoje um advogado conhecido e reconhecido, pelo menos muito, no norte do estado? Ora, Douglas, a minha vida, ela dá um livro. Eu nasci de uma família muito pobre, minha mãe era costureira e meu pai era carcereiro. E eu só estudei depois de casado. Até os 26 anos de idade, 27 anos de idade, eu era praticamente analfabeto. Só sabia assinar o nome para ser eleitor. E como é que veio, então, despertar o direito na vida do senhor? Eu me elegi vereador aos 28 anos de idade, 27, 28 anos de idade, eu me elegi vereador. E na Câmara Municipal... Isso em Minas ou aqui já? Não em Mantena. Lá em Mantena. Eu me elegi vereador e a Câmara Municipal me elegeu secretário da Câmara. Aí eu virei para o cara que foi presidente e disse, eu não posso ser secretário, eu sou analfabeto. Como que um cara analfabeto vai ser secretário? Aí ele disse assim, não, fulano de tal assina tudo que você precisava. Ele faz, você só assina. Eu disse, jamais vou assinar coisas que os outros fazem sem eu saber o que é. Não aceito. Fui lá e renunciei. E em razão disso, eu resolvi estudar. Comecei a estudar aí aos 28 anos de idade. Quer dizer, nunca é tarde para se começar. Não, nunca é tarde. Eu com 28, 30 anos de idade, eu tive colega que naquela época tinha 58, 60 anos de idade. Doutor, e como é que foi aparecer o surgimento de São Mateus na vida do senhor? Eu era diretor de uma rádio lá em Mantena, era político lá em Mantena, fui vereador 4 mandatos, fui vice-prefeito. E no mandato, após o término do meu mandato de vice-prefeito, eu me separei da família primeira e, em razão disso, resolvi mudar. Mudei para São Mateus. Mas aí não perdeu também nem a veia política, porque o senhor também fez parte da história política de São Mateus. Fiz e faço, né? Eu sou presidente do Democrata, participei do governo do Laureano, participei do governo do Rui Baromeu, estou participando do governo do Amadeu Boroto. Então, eu já comecei a participar do governo do Almoci Leite, não como funcionário da prefeitura, mas como conselheiro dele. Eu trabalhava na Câmara Municipal e, de vez em quando, ele me convidava no gabinete para me consultar alguma coisa. Uriel, como é que é ser aceito por administração diferente, uma vez que isso no Brasil, além de muito difícil de acontecer, não é uma prática comum? Não, não é. Não é uma prática comum, porque geralmente as pessoas políticas fazem política difamando o adversário. E eu não uso esse critério nem esse sistema. Eu estou
no governo do Amadeu, eu defendo o Amadeu, mas não acuso ninguém. Não falo mal da vida de ninguém, não mexo com a vida de ninguém. Então, sou amigo de todos. Sou amigo. O Laureano, por exemplo, hoje é filiado do meu partido, é candidato a deputado pelo meu partido. Quer dizer, o senhor já está dando um anúncio aí, oficial, que... Vai candidatar a deputado pelo Democrata. Isso aí não se tem mais dúvida. Ou existe algum eu... estudo, uma vez que a efervescência do 2014 já está aí. Não adianta falar que tem que esperar o ano que vem. Para ser candidato, para registrar a candidatura, tem que esperar o ano que vem, né? Agora, para falar que é candidato, basta a vontade da pessoa, né? E ele tem a vontade, quer ser candidato. E como um nome expressivo na cidade, né? Sem dúvida nenhuma, é um candidato que disputa a eleição. Certo. Doutor Uriel, hoje o senhor assume um local que eu acho que é uma artéria de qualquer cidade, que é o PROCON municipal. O senhor ali lida com pessoas, desde grandes empresários até aquele trabalhador humilde que ganha o seu salário mínimo ali, trabalhando de sol a sol. Como é que foi encarar esse convite para assumir o PROCON da cidade? Esse convite, ele faz parte da minha vida, porque desde que eu me formei em Direito, pela minha tradição de família, eu dediquei a profissão de advogado para sempre estar ao lado das pessoas, né, que mais necessitassem de advocacia, de um advogado que não podia pagar. Em Mantena, eu advogava 80% das minhas causas gratuitamente, em São Mateus não foi diferente. Eu peguei uma causa aqui em São Mateus, Douglas, de 285 pessoas contra o Banco do Nordeste. E ganhamos a ação. Fizemos o Banco do Nordeste cancelar 285 dívidas de pessoas em São Mateus. Gratuitamente, nunca cobrei das pessoas, a maioria mulheres. Devia ter uns 8 ou 10 homens lá, o resto é mulher. Nunca cobrei delas um litro de gasolina para rodar. Certo. Agora, doutor Uriel, nós entendemos... Aí, continuando pelo PROCON, sim, o PROCON é isso. O PROCON é você estar do lado do consumidor, naquela hora difícil da vida dele, que o cara compra a televisão estraga, ele não sabe como resolver, compra um carro, o carro dá problema, não sabe como resolver, o PROCON está lá para ajudar a resolver. E outra coisa que eu ia falar com o senhor é o seguinte, normalmente nós brasileiros nós sabemos mais dos nossos deveres que dos nossos direitos, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas a gente esquece dos nossos direitos. E uma coisa também que eu notei, né, não desmerecendo as pessoas que passaram antes do senhor no PROCON, que o senhor é o famoso gestor de portas abertas. Quem chegar lá vai falar com o doutor Uriel. Não tem essa coisa? Não, atendo todo mundo. Atendo as pessoas, qualquer tipo de pessoas, principalmente aquelas... Tem muitos velhinhos, aposentados, explorados. Nós já fizemos o PROCON. Não foi o Uriel que fez, foi o PROCON. É uma estrutura. O PROCON já fez banco devolver dinheiro de aposentado aqui em São Mateus. Já fez a Chevrolet trocar um carro zerado aqui em São Mateus. Então, a gente tem atuado, tanto faz para rico, para pobre, indiferente da classe das pessoas. Agora, doutor Uriel, o senhor é tido como um gestor linha dura. Como é que o senhor encara isso e sendo querido pela população? Não, eu não me considero uma pessoa linha dura. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sou uma pessoa que gosta de analisar o sofrimento das pessoas. E os fornecedores, por exemplo, eu distribuí grande número de catálogo de o direito do fornecedor, distribuí para eles. Aviso, hoje mesmo eu estive numa loja e cheguei lá e vi que a loja está totalmente errada com relação à Lei 10.962, 2004. Eu cheguei e falei com ele, olha só, o PROCON vai fiscalizar esse tipo de coisa e o senhor está totalmente irregular. Acerta a sua vida para não ser multado. Fiz isso. Eu fiz isso com algumas padarias, fiz isso com alguns supermercados. Agora, depois fiscaliza e encontra irregularidade, aí eu não abro mão. Inclusive, sobre essa fiscalização, a gente pode notar uma ostensividade maior dos fiscais do PROCON, em, por exemplo, padarias, em farmácias e também supermercados. Inclusive uma história onde o senhor é cliente de uma padaria, essa padaria foi autuada e o dono foi lá procurar o senhor. O que você pode fazer? Posso te dar a multa para você pagar, né? Exatamente. Ele é só cliente, é meu amigo. É meu amigo.
E eu avisei para ele. Há uns 15 dias atrás eu falei com ele, vou fiscalizar a padaria, o PROCON vai fiscalizar a padaria, se cuida. Aí hoje ontem, aliás, ele chegou lá no PROCON, rapaz, não é que eu fui autuado? Eu falei, multado. Não tem como abrir mão. Não vou deixar de ser seu cliente, mas também não vou deixar de exercer meu papel. Eu tenho que cumprir a lei, né, Douglas? A lei foi feita para ser cumprida. E o gestor da lei, ele pode analisar alguma facilidade para você, algumas benesses, mas não tirar a multa, porque a multa, se você errou, você tem que pagar a multa. Primeiro é o seguinte, o brasileiro, ele só cuida se ele for multado. Do contrário... Se doer no bolso. Inclusive Maquiavel ensina isso, né? Sim. Se quiser que a pessoa respeite, enfia a mão no bolso. Então a multa que o PROCON aplica, não é o Uriel que aplica, eu não aplico multa nenhuma, quem aplica a fiscalização é o PROCON. A multa aplicada é exatamente um corretivo para que o indivíduo, todo mundo sabe, nós distribuímos mais de 3 mil códigos do consumidor em São Mateus, gratuitamente. Inclusive em eventos públicos, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Eu sou testemunha disso. Então, o fornecedor, ele sabe que não pode vender uma mercadoria com validade vencida. Se ele deixa na prateleira para vender, ele está correndo um risco. Quando você passa no sinal do trânsito ali, que está marcado 50, se você passa 60, você vai ser multado. Por quê? Você correu o risco. Né? Então, assim é a lei. A lei foi feita para ser cumprida. E dada a amizade, tem um irmão meu que foi multado. Se o meu filho for lá, vai ser multado. Não tem conversa. Não tem conversa, porque ele faz parte até do juramento do advogado, né? Ele é meu filho lá em casa. Vai lá no PROCON, eu sou diretor do PROCON, ele é o fornecedor. Certo. E sobre essas ostensividades na padaria, supermercados e farmácia, há irregularidades? O senhor tem a dizer que tem mais pessoas em conformidade com a lei ou menos pessoas em conformidade com a lei? Pessoas jurídicas, diga-se de passagem. Tem mais. Nós fizemos agora, Douglas, terminamos agora, semana passada, fiscalização em todos os supermercados, em todas as farmácias, em todas as padarias. Para você ter uma ideia, se não me falha a memória, só a farmácia tem 73 no São Mateus. Supermercado eu nunca contei não, mas tem mais de 20. Juntando tudo de padaria, dá uns 150. Tem mais ou menos uns 30 regulares. Regulares? Regulares. O resto tudo irregular. Infelizmente, a grande maioria. A grande maioria é irregular. E aí a caneta comeu solta mesmo. Come, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Se não quer o cumprimento do dever. Sim. Agora, doutor Uriel, como é que fala um pouquinho pra gente agora desse convênio chamado aí de olho na validade? Isso é uma coisa que vem atormentando muita gente, eu tenho certeza que tirando até o som do senhor também, né? Não, Douglas. Essa campanha de olho na validade, ela é uma campanha muito benéfica a todos os lados, por incrível que pareça. Ela é benéfica para o fornecedor, porque se você entra no supermercado e encontra lá um produto, digamos, de R$30 vencido, você chega no gerente e fala, eu encontrei esse produto vencido, eu quero um não vencido. Ele é obrigado a te dar um gratuitamente. Aí o gerente fala, não tem que trocar. Mas ele dá, ele assinou o convênio. Ele dá. Ah, entendi. Já houve essa... Não, isso é um convênio, isso não é forçado. Foi um convênio firmado entre o supermercado, Ministério Público, município de São Mateus e o PROCON. Como se fosse um termo de ajuste. Exatamente, um termo de ajuste. É o que nós chamamos de termo de cooperação. Cooperação por quê? O consumidor fica com o produto de graça. O fornecedor, ao invés de ser multado pelo PROCON porque está com o produto vencido, vai só perder aquele produto. Já foi recolhido. Que o produto de 30, geralmente os produtos variam na faixa de 30, 40, 50 reais aí. A maioria dos produtos do mercado são produtos baratos. Então, ele perde uma mixaria. Enquanto que uma multa do PROCON gira em torno de R$2.000, R$3.000. E a casa de reincidências, doutor, em lugares que... Muito. É mesmo? Muito. Que paga a multa e vai lá, inclusive fiscaliza o supermercado, de novo. a maioria do supermercado, outro dia eu recebi uma defesa, que você fica até com pena, que é verdade. Só que a lei é lei. Ele disse assim, nós temos... Rui Barbosa dizia, as frias e duras letras da lei, né? Da lei, exatamente. E tem também aquela expressão latina, né? Dura lex sed lex. Com certeza. A lei é dura, mas é lei, tem que cumprir. Lei. Então é o seguinte, um supermercado fez uma defesa no processo, onde ele foi notificado, dizendo o seguinte, que ele tem 900
900 mil itens no supermercado. Então, que é muito difícil, é praticamente impossível controlar tudo isso. Eu concordo com ele. Só que a lei diz que ele não pode ter. Então, eu concordo com ele, mas a lei não concorda. Então, o Uriel não é a lei. O Uriel cumpre uma lei. Entendi. Agora, uma notícia que a gente vai falar aqui agora, que vai de encontro às pessoas que fazem show, promovem shows em qualquer tipo de casa, em qualquer tamanho dessa casa de show, tá? Desde que tenha o alvará ou não, porque às vezes vai... Mas isso aí, doutor Uriel, vai entrar mais isso aí. Porque é o seguinte, se nós, enquanto emissoras, veicularmos uma propaganda de um show, um evento, ou a rádio que existe, as rádios que existem na cidade, veicular propaganda de eventos que não estiverem em conformidade com a portaria nova do Ministério da Justiça, terá um grande problema com o PROCON, e o doutor Uriel já me disse hoje em off. Não vou abrir mão, não. Não vou. Do que se trata isso? É o seguinte, nós recebemos 2 portarias do Ministério da Justiça, que é um fator interessante que o pessoal precisa entender. O PROCON é pago pelo prefeito, pelo município, mas é administrado pelo Ministério da Justiça. Todas as ordens que nós recebemos, as imposições que nós recebemos, é do Ministério da Justiça e do Ministério Público. O Ministério Público nos fiscaliza e nos cobra. E não falta olhos, né? Exatamente. Então é o seguinte, nós recebemos 2 portarias dizendo, essas portarias entram em vigor com 90 dias, elas foram publicadas agora em setembro, então vão entrar em vigor no início de janeiro. Essas portarias dizem o seguinte, para uma casa de show, ou mesmo um show esporádico que é feito em vários lugares, realizar o show, ele tem que, na propaganda, vocês vão receber um ofício aqui do PROCON, na propaganda tem que constar o número do alvará do Corpo Bombeiro e o número do alvará da Prefeitura. Se não tiver esses alvarás, a sua rádio, a sua televisão não pode anunciar. Aí eu sou televisão, anunciei. Vai ser processado junto com o dono do show se houver qualquer compromisso, qualquer problema lá. Então quer dizer que a partir de janeiro, vamos supor que... Vou colocar lá no meu quintal lá, fiz lá o forró do Douglas Salles. Vou fazer o forró, coloquei no canal 26 a propaganda e aí vem a fiscalização do PROCON. Não tem o alvará da Prefeitura nem do Bombeiro. Vai ser multado o show e a rádio porque anunciou, porque a rádio vai ser avisada. Todas as rádios, todos os canais de televisão vão ser avisados, todos os jornais vão ser avisados que propaganda de show só pode ser feito com o número do alvará. E a ordem do Ministério é não deixar realizar o show. Então terá o poder de polícia de chegar e falar... Não tem alvará e requisitar a polícia ir lá e fechar o show. O senhor, na presença do senhor, requisitando a polícia e fala, não se faz show aqui. Não se faz show sem alvará. Isso pode ser com o internacional, nacional, ali no fundo de quintal. Dentro do município de São Mateus, não importa de onde está vindo o show. Doutor Uriel, queremos agradecer ao senhor pela participação carinhosa. Eu há muito tempo sou um admirador do senhor, o senhor sabe muito bem disso, não por ser mineiro, mas como um grande amigo. Né? Sempre paro para conversar com o senhor, porque mineiro tem coisa para contar. Né? Sempre trocamos informações, se foi em Minas, traz um redondinho para nós, porque dá saudade, né? E deixamos as lentes do Canal 26 à disposição do senhor para as considerações finais. Nós queremos, Douglas, primeiro agradecer o Canal 26 pelo convite, pela oportunidade que nos dá, principalmente ao PROCON, de anunciar para o povo o nosso trabalho, a nossa maneira de trabalho. Todo mundo que mora em São Mateus conhece os funcionários do PROCON, conhece os fiscais do PROCON, conhece todos nós lá, e sabe que todo mundo do PROCON, apesar da limitação nossa de material, de tudo, a gente procura fazer um trabalho social, um trabalho educativo. As nossas multas são educativas, elas não são repreensivas, não. O PROCON do Estado, desculpa, o PROCON do Estado, quando vem a São Mateus, a menor multa dele é 3.800. Para começar a brincadeira, como diz o outro. Para começar é 3.800. Tem multa de 7, de 10, de 12. A nossa multa, a maior, é 3.000. As nossas multas é na faixa de 600, 700, 800 reais. Só digamos assim, um puxão de orelha para o fornecedor saber que não pode errar. Outro dia nós tivemos uma audiência no PROCON e uma determinada firma daqui de São Mateus e veio do Rio também,
Vou até te falar, foi um carro, problema da Volks. Aí o indivíduo falou assim, não, o nosso maior recurso, o nosso maior material são nossos funcionários. Eu disse, não, senhor, só vai me desculpar, mas o maior patrimônio de vocês são os consumidores. Claro. Porque se ninguém comprar o seu veículo, só tem que fechar a fábrica. Não vai pagar ninguém, então, né? O maior patrimônio do fornecedor é o consumidor. E todos são um consumidor. Então, quando você fala em consumidor, você não abrange uma classe, você abrange todos, porque todos nós consumimos alguma coisa. Então, é muito bonito o direito do consumidor, é fácil de entender, é um códigozinho pequeno. Fácil de cumprir, né? Fácil de cumprir também, porque o fornecedor, por exemplo, compra um televisor, aí a loja tem 30 dias para reparar o vício. Se ela reparar em 30 dias, ela não tem problema nenhum. E reparar o vício é só levar numa autorizada e reparar. Agora, tem autorizada, que às vezes a firma não sabe escolher a autorizada, leva o produto para lá e não conserta. Passa os 30 dias. Aí está lá no código, artigo 18. Venceu 30 dias, não reparou o vício, tem 3 penas para o fornecedor. E quem escolhe é o consumidor. Tem, primeiro, outro produto idêntico, em troca daquele. Devolução do dinheiro corrigido, ou negociar um valor, diminuir o valor do produto. Então, e quem escolhe é o fornecedor, está lá escrito no artigo 18 do Código do Consumidor. Certo. Muito obrigado pela vinda do senhor e sempre que quiser, o Canal 26 está de portas abertas para o senhor e também para o PROCON. Eu agradeço, inclusive, nós precisamos disso, inclusive, para anunciar, principalmente essas portarias, que isso vai criar um sério problema. Outra lei, Douglas, não sei se o tempo já acabou, mas eu quero aproveitar. Outra lei que é o PROCON fiscaliza, a lei do cigarro, a lei do fumo. O indivíduo, se estiver fumando dentro de um bar, dentro de uma loja comercial, se telefonar para o PROCON tem que ir lá. Você entendeu? É uma lei que está lá na lei, o PROCON fiscaliza. E nós, às vezes, não temos material humano, não temos condição de fazer essa fiscalização total. Mas a gente procura fazer. Meus funcionários são dedicados, são funcionários que não pensam só no salário, porque ganha realmente, a maioria ganha pouco, mas pensam no trabalho também. É muito gratificante você poder servir uma pessoa na hora que ele está agoniado, na hora que ele está sofrendo. Tá certo, então. Toriel, muito obrigado pela vinda do senhor. E o Jornal Hora da Notícia fica por aqui. A todos, um excelente final de semana. Canal 26, o canal da gente.